Na minha festa de noivado, minha mãe puxou os pais do meu noivo de lado e disse: "Vocês deveriam saber que ela não é realmente minha filha." Encontrei-os na cozinha 20 minutos depois que os pais de Blake chegaram à sala privada do restaurante que alugamos para 30 convidados. Minha mãe os havia encurralado perto da mesa de sobremesas e estava mostrando algo em seu celular. Perguntei o que estava acontecendo e caminhei até lá, mas minha mãe rapidamente guardou o telefone na bolsa. A mãe de Blake, Kendall, parecia desconfortável. E o pai dele, Robert, não fazia contato visual comigo. Minha mãe disse, com aquele tom doce que usava quando estava sendo cruel, que estava apenas compartilhando a história da família com meus futuros sogros, pois eles mereciam saber onde estavam se metendo. Senti meu estômago embrulhar porque eu sabia exatamente o que ela tinha feito. Ela estava com raiva a semana toda, porque eu havia pedido à irmã de Blake para ser minha madrinha de casamento em vez da minha irmã Kimberly. Ela continuou dizendo que era apenas a verdade sobre minhas origens e que os Hamptons deveriam saber que seus netos não seriam biologicamente conectados à família dela. Blake chegou com as bebidas e percebeu a tensão, perguntando o que estava acontecendo. A mãe dele tomou um gole com as mãos tremendo e explicou que minha mãe estava contando que eu sou adotada e que havia mostrado os papéis da adoção. Blake parecia confuso porque eu nunca tinha contado a ele. Estávamos juntos há apenas 8 meses e o assunto nunca tinha surgido. Minha mãe riu dizendo que eu não gostava de falar sobre isso, provavelmente por vergonha, já que minha mãe biológica era uma viciada que engravidou aos 15 anos. Ela contou que me pegaram com 3 dias de vida e que custei 40 mil em taxas legais, mas que queriam fazer algo caridoso. Ela disse a palavra caridoso, como se eu fosse uma dedução de imposto de renda. Minha mãe parou, mas já estava caminhando em direção ao salão principal onde todos os outros estavam socializando, dizendo que deveria contar a todos os outros também, pois todos iriam se perguntar por que eu não me parecia nada com a família. O pai de Blake finalmente falou, dizendo que aquilo era inapropriado e que ser adotada não mudava nada. Minha mãe girou, chocada, insistindo que mudava tudo, citando que doença mental corria na minha família biológica, que meu tio biológico estava na prisão, e que minha mãe, biológica, exagerou nas pílulas quando eu tinha 5 anos. Ela nem estava mais tentando sussurrar. Minha tia Helen se aproximou com minha irmã, perguntando sobre o barulho. Minha mãe agarrou o braço de Helen e disse que estava apenas explicando aos Hamptons sobre a verdadeira família de Olivia, lembrando a Helen de quando tiveram que me testar para todas aquelas desordens genéticas porque não tinham histórico médico. Helen parecia mortificada, dizendo que aquilo era informação médica privada, mas minha mãe estava ganhando impulso. Ela argumentou que, como eu estava me casando com a família Hampton, que possui metade dos imóveis comerciais da cidade, eles mereciam divulgação total sobre meu passado. Ela se virou para Blake e perguntou se eu tinha contado que meu pai biológico nunca foi identificado, sugerindo que poderia ser qualquer um, já que a mãe biológica teve múltiplos parceiros. Blake se colocou entre nós e disse, firmemente: "Senhora Coleman, você precisa parar de falar sobre a Olivia desse jeito." Os olhos da minha mãe se estreitaram e ela retrucou que foi ela quem me criou, alimentou, vestiu e gastou 300 mil na minha educação, então falaria de mim como quisesse. Ela me chamou de ingrata por ter escolhido a irmã dele em vez de Kimberly para madrinha depois de tudo que a família fez por mim. Ali estava a verdadeira razão para aquela performance. Minha irmã estava parada ali, sorrindo com escárnio. Minha mãe continuou, dizendo para minha irmã que sabia que eu reagiria daquela maneira e que eu sempre fui ingrata, agindo como se fosse melhor que eles, apesar de terem me dado tudo. Ela puxou o celular novamente para mostrar fotos da minha mãe biológica da agência de adoção, apontando que eu me parecia exatamente com ela, com o mesmo nariz e boca, e nada parecida com a família deles. Ela começou a mostrar o telefone para outros convidados que estavam se reunindo ao redor, pedindo para verem como eu não tinha os genes deles, já que eles eram todos altos e loiros, enquanto eu era baixa, e de cabelo escuro como minha mãe biológica, a viciada. A mãe de Blake deu um passo à frente, chamando aquilo de cruel e afirmando que eu era filha dela, independentemente da biologia. Minha mãe riu amargamente e disse: "Minha filha? Eu tenho uma filha, a Kim. Olivia foi um investimento que não deu retorno." Ela disse que achavam que adotar os faria parecer generosos para o círculo social, mas que eu tinha sido apenas uma decepção, com notas medianas, carreira mediana e agora me casando com dinheiro novo, em vez de dinheiro velho, como eles me ensinaram. Blake segurou minha mão e disse que estávamos indo embora, mas minha mãe não tinha terminado. Ela perguntou se eles sabiam que eu fiz xixi na cama até os 8 anos, dizendo que não era normal e provavelmente resultado de quaisquer entorpecentes que estivessem no meu sistema quando nasci. Ela reclamou que tiveram que comprar capas de colchão especiais e que o cheiro era horrível. Meu pai finalmente apareceu do bar onde estava se escondendo e disse: "Louise, já chega." Ela se virou para ele. "Louise, você está fazendo uma cena." A voz de Frederick era baixa, mas ela o ignorou e empurrou Robert para passar em direção à sala de jantar onde nossos convidados ainda estavam parados com as bebidas. Robert tentou bloquear o caminho dela, mas ela já estava falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Blake agarrou minha mão e me puxou em direção à saída, enquanto a mãe dele foi procurar o gerente do restaurante. Eu podia ouvir a voz de Louise ecoando pela sala, contando a qualquer um que ouvisse sobre minha mãe biológica, e os papéis de adoção, e como os Hamptons mereciam saber no que estavam se metendo. A mão de Blake estava tremendo enquanto ele me puxava pela porta e pelo corredor em direção ao estacionamento. Atrás de nós, ouvi Kendall pedindo desculpas ao gerente e explicando que estávamos saindo mais cedo devido a uma emergência familiar. O ar frio atingiu meu rosto quando saímos, e percebi que estava chorando sem fazer nenhum som. Blake abriu a porta do passageiro do carro dele e me ajudou a entrar como se eu fosse frágil. Depois deu a volta para o lado do motorista e entrou. Ficamos sentados lá no estacionamento com o motor desligado enquanto eu tremia e chorava, e ele segurava minha mão sem dizer nada porque o que havia para dizer? 20 minutos se passaram antes que qualquer um de nós falasse. As janelas embaçaram com a nossa respiração, e eu observava outros carros entrando e saindo do estacionamento. Pessoas normais fazendo coisas normais enquanto minha vida desmoronava em um restaurante ao qual eu nunca mais poderia voltar. Blake finalmente se virou para olhar para mim e seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado também. Ele perguntou se a parte da adoção era o que eu tinha medo de contar a ele, e eu balancei a cabeça porque minha garganta estava muito apertada para falar. Passei 8 meses apavorada que ele me veria de forma diferente se soubesse que eu vinha do nada, que eu nasci de uma viciada de 15 anos, em vez de uma família respeitada.
desconfortável. Ele me puxou para mais perto e disse: "A única coisa que importa é que sua mãe acabou de mostrar seu verdadeiro caráter e é feio. Precisamos descobrir como proteger você dela daqui para frente." Comecei a chorar mais forte porque ele disse: "Proteger você." Em vez de perguntar por que eu menti, ou questionar se ele ainda queria se casar com alguém com meu passado, ele me segurou enquanto eu soluçava em seu ombro e deixava lágrimas. E provavelmente ranho em toda a sua camisa bonita. Blake nos levou para o apartamento dele sem perguntar se era para lá que eu queria ir. Fiquei grata porque não conseguia tomar decisões ou formar frases completas. Ele me ajudou a sair do carro e subir as escadas para sua unidade no segundo andar, mantendo o braço ao meu redor como se eu pudesse cair. Lá dentro, ele me sentou no sofá e foi fazer chá, embora nenhum de nós costumasse beber chá. Ouviu abrindo armários e ligando a água, e os sons tranquilos pareciam mais seguros do que conversar. Quando ele voltou com 2 canecas, sentou-se ao meu lado e pediu para eu contar tudo sobre minha adoção. Não porque isso mudasse alguma coisa, mas porque ele queria saber toda a minha história. Tomei um gole do chá e queimei minha língua, mas não me importei. Contei a ele sobre ter sido adotada, com 3 dias de vida, sobre a família Coleman tratar isso como trabalho de caridade, sobre nunca sentir que eu realmente pertencia. Contei a ele sobre os lembretes constantes de que eu deveria ser grata por eles terem me escolhido, que gastaram 40 mil em taxas legais e 300 mil na minha educação. Contei a ele sobre os testes de doenças genéticas que Louise mencionou, como eles me levaram a especialista após especialista porque não tinham um histórico médico e estavam preocupados que eu pudesse ter herdado algo terrível. Contei a ele sobre descobrir que minha mãe biológica exagerou nas pílulas quando eu tinha 5 anos, e como Louise me contou sobre isso como se estivesse relatando a previsão do tempo. Blake ouviu sem interromper, e quando terminei, ele disse que seus pais precisavam saber o contexto completo do que tinha acabado de acontecer porque a crueldade de Louise fazia mais sentido agora. Pedi a ele para não contar a eles ainda, porque eu não conseguia lidar com mais pessoas sabendo, mas ele disse que eles já sabiam a parte da adoção e mereciam entender por que Louise usou isso como arma. Ele estava certo, mas eu ainda me sentia enjoada pensando em ter aquela conversa. Kendall e Robert apareceram na manhã seguinte às 9 ices com bagels e café e desculpas escritas em seus rostos. Kendall me abraçou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa e me disse que o que Louise fez foi abusivo e errado. Robert ficou na porta segurando a sacola de bagels e parecendo desconfortável até que Blake pegou dele e levou tudo para a mesa da cozinha. Sentamos e Robert explicou que eles saíram da festa logo depois de nós e passaram o resto da noite ligando para os outros convidados. Ele queria garantir que todos entendessem que o comportamento de Louise foi completamente inapropriado e não refletia como a família Hampton via a adoção ou nosso noivado. Kendall estendeu a mão e pegou a minha e disse que teve um aborto espontâneo antes de Blake. E eles consideraram a adoção. Ela entende o quão especial esse vínculo deve ser e está chateada com a forma como Louise transformou algo bonito em uma arma. Ela disse que ambos querem que eu saiba que já sou família para eles, independentemente da biologia. E seus olhos ficaram marejados quando ela disse que é grata por eu ser sua nora. Comecei a chorar de novo porque eu tinha chorado mais nas últimas 12 horas do que em anos. Robert pigarreou e disse que eles apoiam quaisquer decisões que Blake e eu tomarmos daqui para frente, incluindo cortar contato com Louise se for o que precisarmos fazer. Blake apertou minha mão debaixo da mesa e senti algo se soltar no meu peito que estava apertado desde a festa. 2 dias depois, meu telefone começou a explodir com mensagens. Eu estava no trabalho tentando focar em um relatório de orçamento quando as mensagens de texto começaram a chegar uma após a outra. Meu primo perguntando se é verdade que eu tenho mentido sobre ser uma Coleman. De verdade. A esposa do meu tio enviando uma longa mensagem sobre como a adoção é linda, mas que eu deveria ter sido honesta com Blake desde o início. Uma tia que eu mal conheço dizendo que sempre se perguntou por que eu parecia tão diferente do resto da família. Fui ao banheiro e me tranquei em uma cabine enquanto rolava a mensagem. Após mensagem, percebendo que Louise estava ligando para todos com sua versão dos eventos. Kimberly postou algo vago nas redes sociais sobre lealdade familiar e como algumas pessoas esquecem de onde vieram, e já tinha 40 curtidas de parentes e amigos da família. Senti-me mal lendo os comentários onde pessoas que conheci a vida toda concordavam que a família deve vir em primeiro lugar e a lealdade importa mais do que tudo. Blake me encontrou chorando no estacionamento durante meu intervalo de almoço e gentilmente tirou meu telefone. Ele disse: "Precisamos controlar quais informações saem e para quem. Não podemos deixar Louise controlar a história." Ele me ajudou a redigir uma mensagem curta explicando que sou adotada e tenho orgulho disso, que o comportamento de Louise na festa foi abusivo e que Blake e eu estamos seguindo em frente com nossos planos de casamento. Enviamos para alguns familiares importantes e amigos próximos. Então, desliguei meu telefone pelo resto do dia. Marquei uma consulta com uma terapeuta que lida com problemas familiares e questões de adoção. O consultório dela ficava em um prédio no centro da cidade. E a sala de espera tinha iluminação suave e música tranquila, que provavelmente deveria ser calmante, mas me deixou mais nervosa. Quando ela me chamou, sentei no sofá dela e desabei, descrevendo a festa de noivado antes mesmo que ela fizesse uma pergunta. Ela me entregou lenços e esperou até que eu pudesse respirar normalmente de novo. Então perguntou há quanto tempo Louise usava minha adoção como arma. Abri minha boca para dizer que foi apenas aquela vez, mas então me lembrei de festas de aniversário, onde ela brincava sobre como eu deveria ser extra grata já que eles me escolheram. Jantares de família onde ela me comparava a Kimberly e apontava como Kimberly se parecia com ela enquanto eu não parecia com ninguém. A vez no ensino médio quando entrei em uma boa faculdade e ela disse às pessoas que foi por causa da minha história, triste de fundo, não pelas minhas notas. A terapeuta anotava coisas enquanto eu falava e introduziu palavras como abuso narcisista e bode expiatório. De repente, 28 anos se sentindo errada fizeram um sentido horrível. Ela explicou que a explosão de Louise não era realmente sobre a escolha da madrinha, era sobre eu escolher minha própria família e me libertar do controle dela. Saí com lição de casa para escrever outras vezes em que Louise usou minha adoção para me machucar, e preenchi 3 páginas naquela noite. Blake admitiu que se sentia culpado por não saber que eu era adotada. Estávamos comendo comida para a viagem no sofá dele,
E ele disse que estava pensando em todas as vezes que mudei de assunto quando ele perguntava sobre minha infância. Ele se perguntava que outra dor eu estava escondendo dele. E se ele tinha criado segurança suficiente em nosso relacionamento para eu compartilhar coisas difíceis. Eu disse a ele que não era culpa dele, que eu tinha ficado muito boa em esconder a adoção porque Louise fazia parecer algo vergonhoso. Ele passou as horas seguintes em seu laptop pesquisando experiências de adotados e lendo artigos sobre abuso familiar. Ele aprendeu sobre como crianças adotadas às vezes sentem que precisam ganhar seu lugar em suas famílias, sobre o medo da rejeição que as segue, até relacionamentos adultos. Naquela noite, ele pediu desculpas por não criar segurança suficiente para eu compartilhar algo tão básico sobre quem eu sou. E eu chorei. Porque ele estava assumindo a responsabilidade por algo que era realmente sobre minha vergonha e medo. Ele disse que íamos trabalhar na construção de confiança juntos, para que eu nunca mais tivesse que esconder partes de mim mesma. Kimberly mandou mensagem pedindo para encontrar para um café. Ela disse que se sentia mal sobre como as coisas foram na festa e queria conversar. Eu estava desconfiada porque Kimberly nunca tinha me escolhido em vez de Louise antes. Mas Blake disse que eu deveria ouvi-la com limites claros sobre o que eu aceitaria. Nos encontramos em uma cafeteria a meio caminho entre nossos apartamentos. E ela já estava sentada em uma mesa quando cheguei. Ela me abraçou como se nada estivesse errado e começou a falar sobre como Louise estava estressada ultimamente. Sentei-me e esperei que ela chegasse ao verdadeiro motivo pelo qual queria se encontrar. Ela disse: Louise está realmente magoada e sente que eu a envergonhei na festa fazendo uma cena. Apontei que Louise foi quem fez a cena, mas Kimberly continuou falando. Ela sugeriu que eu pedisse desculpas a Louise e escolhesse Kimberly como madrinha, como eu deveria ter feito desde o início. E talvez Louise se acalmasse. Levantei-me e disse a ela que não pediria desculpas por ser publicamente abusada. Ela pareceu chocada, como se não pudesse acreditar que eu estava sendo tão difícil. Saí depois de 10 minutos, percebendo que Kimberly era apenas a mensageira de Louise, enviada para me fazer sentir culpa e desistir dos limites que eu estava tentando estabelecer. Naquele fim de semana, Blake e eu revisamos todos os meus papéis financeiros espalhados pela mesa de jantar dele. Encontrei meus extratos bancários antigos e percebi que o nome de Louise ainda estava na minha conta da faculdade. Ela tinha acesso para ver cada transação, embora não colocasse dinheiro lá há anos. Peguei a papelada do meu empréstimo estudantil e vi que Frederick e Louise eram fiadores, o que significava que eles recebiam extratos sobre meus pagamentos e saldos todos os meses. Havia um cartão de crédito em meu nome que eu mal usava, mas Louise insistiu que eu mantivesse para emergências. E percebi que ela provavelmente recebia alertas toda vez que eu comprava algo. Blake me ajudou a fazer uma lista de cada conexão financeira com meus pais. E ficamos ambos perturbados com o quanto de controle Louise manteve sobre minha vida adulta. Aquele investimento de 300 mil em educação que ela jogou na minha cara não foi bondade. Foi construção de poder sobre mim. Passamos o resto do dia ligando para bancos e empresas de empréstimo para remover o acesso de Louise e mudar minhas senhas em tudo. Kendall ligou e perguntou se Blake e eu poderíamos ir jantar na casa deles. Quando chegamos, Robert serviu vinho e eles disseram que estavam pensando sobre nossa situação e queriam ajudar de maneiras Kendall disse que eles gostariam de pagar meus empréstimos estudantis para que eu não ficasse mais presa aos Coleman. Comecei a protestar, mas ela explicou que não era caridade. Era um presente de casamento antecipado e um investimento em nossa paz futura. Robert acrescentou que eles também ficariam felizes em cobrir os custos do casamento, para que Louise não pudesse usar dinheiro como controle. Eles queriam que tivéssemos a celebração que escolhemos sem ninguém segurando cordas financeiras sobre nós. Fiquei emocionada e chorando porque nunca tinha experimentado esse tipo de ajuda sem condições. Blake apertou minha mão, enquanto seus pais sorriam e diziam: é isso que a família faz. Eles se apoiam sem manter placar ou exigir pagamento. Kendall me abraçou e disse que falava sério, quando me chamou de família, que a adoção não torna alguém menos filha. E meu relacionamento com Blake me tornava filha dela também. Saí da casa deles naquela noite, sentindo que talvez eu pudesse construir algo melhor do que aquilo com o que cresci. Que família não precisava significar pisar em ovos e ganhar amor através de comportamento perfeito. 3 dias após a oferta de Ken e Robert para ajudar com os empréstimos, Helen ligou para o meu celular. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para almoçar sem que Louise descobrisse. Sugeri um restaurante do outro lado da cidade onde ninguém da família Coleman costumava ir. Quando cheguei, Helen já estava em uma cabine perto do fundo, parecendo nervosa e mexendo no guardanapo. Ela se levantou e me abraçou forte, antes mesmo que eu pudesse me sentar. Ela pediu desculpas por não dizer nada na festa de noivado. Explicou que ficou tão chocada com a crueldade de Louise que congelou. Ela estava com raiva de si mesma desde então por não me defender naquele momento. Pedi café e esperei enquanto ela reunia seus pensamentos. Helen começou a falar sobre quando Luke estavam tentando ter filhos, 25 anos atrás. Louise teve problemas para engravidar e consultou médicos por mais de 1 ano antes de sugerirem a adoção. Helen disse que Louise nunca quis adotar. Via isso como admitir fracasso, mas Frederick a convenceu de que pareceria bom socialmente. Eles entraram nos clubes certos e contaram a todos sobre sua decisão generosa de dar a uma criança uma vida melhor. Quando me trouxeram para casa recém-nascida, Louise recebeu tanta atenção e elogios por ser caridosa. Helen disse que observou Louise absorver os elogios, enquanto mal me segurava, sempre me passando para babás quando os convidados iam embora. À medida que cresci, Louise se tornou competitiva em vez de maternal. Quando aprendi a andar cedo, Louise reclamou que eu estava me exibindo. Quando professores elogiavam minha arte, Louise dizia que eu estava tentando fazer Kimberly parecer ruim. Helen chorou, dizendo que discutiu com Louise sobre isso muitas vezes ao longo dos anos. Ela disse a Louise que nos comparar era prejudicial e que eu merecia ser celebrada por minhas próprias conquistas. Mas Frederick sempre apoiava Louise e dizia que Helen estava sendo dramática, que irmãos competiam naturalmente. Eventualmente, Helen parou de tocar no assunto porque só fazia Louise me tratar pior. Ela estendeu a mão sobre a mesa e agarrou as minhas. Ela disse que a crueldade de Louise na festa não era sobre a escolha da madrinha. Era sobre eu escolher minha própria vida em vez de permanecer grata e pequena. Helen queria que eu soubesse que nada do que Louise disse era verdade, que eu nunca fui uma decepção ou investimento. Ela deveria ter me protegido melhor quando eu era jovem, e sentia muito por ter falhado comigo. Chorei no meu café enquanto Helen apertava minhas mãos, e dizia que eu merecia muito mais do que os Colemans me deram. Na semana seguinte, Blake e eu nos reunimos com uma planejadora
planejadora de casamentos no escritório, dela no centro. Ela tinha livros de amostras espalhados pela mesa e começou a fazer perguntas básicas sobre nossa visão. Quando ela perguntou sobre o envolvimento da família, expliquei a situação com Louise e o desastre da festa de noivado. A planejadora ouviu atentamente e então disse gentilmente que precisávamos tomar uma decisão difícil agora sobre a lista de convidados. Ela tinha visto dramas familiares descarrilarem muitos casamentos e esperar até mais tarde só piorava as coisas. Blake disse que seu voto era pelo meu conforto e segurança acima das expectativas sociais ou tradição. Fiquei sentada olhando fotos de locais e me senti dividida ao meio. Parte de mim queria Frederick lá, para me levar ao altar. Queria aquele momento pai e filha que eu sempre imaginei. Mas eu sabia que Louise nunca o deixaria vir sozinho. E se ela vir, encontraria uma maneira de arruinar tudo. A planejadora sugeriu que poderíamos fazer uma pequena cerimônia com apenas amigos próximos e família escolhida. Talvez 30 pessoas no total. Blake concordou e disse que parecia perfeito, íntimo e significativo. Peguei uma foto de um jardim botânico com flores de primavera e percebi que cada escolha parecia carregada de significado sobre de quem era a família que este casamento representava. Se convidássemos os Colemans, estávamos dizendo que o abuso deles era aceitável. Se não os convidássemos, estávamos cortando laços pública e permanentemente. A planejadora nos deixou, sozinhos para conversar, e Blake puxou a cadeira para perto da minha. Ele disse que o que quer que eu decidisse, ele apoiaria completamente, mas queria que eu soubesse que eu não devia nada a Louise, nem mesmo um convite de casamento. Coloquei as fotos do local na mesa e disse à planejadora que daríamos uma resposta sobre a lista final de convidados. Passamos mais uma hora olhando flores e opções de buffet, mas minha mente continuava voltando para saber se eu era corajosa o suficiente para ter um casamento livre dos Colemans. Naquela noite não consegui dormir e acabei no sofá de Blake com meu laptop. À meia-noite, comecei a procurar informações sobre minha mãe biológica usando os poucos detalhes que Louise havia mencionado na festa. Digitei palavras-chave sobre mortes por abuso de substância e agências de adoção e mães adolescentes do meu ano de nascimento. Depois de uma hora de busca, encontrei uma página de memorial para uma mulher que morreu há 23 anos. A linha do tempo coincidia exatamente com o que Louise disse sobre minha mãe biológica morrer quando eu tinha 5 anos. Havia fotos postadas por familiares e amigos. Ela tinha cabelo escuro como o meu e o mesmo formato de olhos, a mesma boca. Rolei pelos comentários de pessoas que a amavam e minha garganta apertou. Alguém chamada Sarah, que disse ser irmã da mulher, escreveu sobre ela lutando contra o vício depois de engravidar aos 15 anos. Ela escreveu sobre o quanto sua irmã tentou ficar limpa, o quanto amava seu bebê, mesmo que não pudesse ficar com ele. Sarah escreveu sobre visitar sua irmã na reabilitação e o quão orgulhosa estava quando sua irmã ficou 6 meses sóbria antes de ter uma recaída. Li cada comentário 2 vezes e percebi que essa mulher era uma pessoa completa com uma história e pessoas que se importavam com ela. Ela não era apenas a mãe biológica viciada que Louise descreveu na festa. Ela tinha um nome e uma irmã que sentia falta dela e amigos que se lembravam de sua risada. Blake me encontrou às 2 da manhã, ainda olhando para a página do memorial com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se sentou ao meu lado e envolveu os braços ao meu redor sem dizer nada. Mostrei a ele as fotos e os comentários, e tentei explicar que estava de luto, por alguém que nunca conheci. Ele me segurou enquanto eu chorava por essa mãe que me deu à luz, e depois perdeu sua batalha contra o vício. Chorei pela história que foi escondida de mim e pelas perguntas que nunca poderei fazer a ela. Blake acabou fechando o laptop e me carregou para a cama, ficando acordado ao meu lado até que eu finalmente adormecesse. Alguns dias depois, Kendall ligou e nos convidou para jantar na casa deles. Apenas nós 4. Quando chegamos, o cheiro de alho e ervas enchia todo o primeiro andar. Kendall tinha feito frango à parmegiana, que eu tinha mencionado amar uma vez, meses atrás, em um jantar casual. Fiquei surpresa que ela se lembrasse de um detalhe tão pequeno. Durante o jantar, Robert contou histórias sobre Blake, quando criança, como a vez em que ele tentou construir uma casa na árvore e ficou preso no telhado. Kendall acrescentou detalhes sobre a fase de poesia terrível de Blake no ensino fundamental, quando ele escrevia versos dramáticos sobre tudo. Eles riam juntos de uma maneira fácil que mostrava décadas de memórias compartilhadas e piadas internas. Observei-os e percebi que era assim que jantares de família normais pareciam. Pessoas que, genuinamente, gostavam de estar juntas sem tensão ou performance. Depois que terminamos de comer, Robert perguntou se eu queria ver o escritório dele. Ele me levou pelo corredor até uma sala com estantes do chão ao teto e uma grande mesa de madeira. Ele me mostrou a estante onde guardava fotos de família de 3 gerações. Então ele apontou para uma moldura na segunda prateleira com uma foto minha e de Blake da nossa festa de noivado tirada, antes que tudo desse errado. Ele já tinha nos adicionado à coleção da família. Kendall apareceu na porta e disse que eles queriam começar uma nova tradição de jantares de domingo apenas com nós 4. Ela explicou que seria um espaço onde eu poderia vivenciar a família sem ter que atuar ou provar nada. Robert acrescentou que eles me consideravam filha deles agora, independentemente do que qualquer papelada dissesse. Comecei a chorar de novo porque continuava aprendendo que a família podia ser segura, gentil e escolhida. Kendall me abraçou e disse que sentiam muito que eu tivesse passado 28 anos sem saber como era essa sensação. Ela prometeu que continuariam me mostrando até que eu acreditasse que merecia. Na terça-feira seguinte, o telefone de Blake tocou enquanto estávamos fazendo o jantar no apartamento dele. Ele olhou para a tela e me mostrou que era Louise ligando diretamente para ele. Ele deixou cair na caixa postal e esperamos enquanto ela deixava uma mensagem. Quando ele reproduziu, a voz de Louise saiu pelo alto-falante, fria e ameaçadora. Ela disse que faria uma cena no casamento se não a incluíssemos adequadamente no planejamento e dessemos a Kimberly um papel de destaque na cerimônia. Ela lembrou a Blake que tinha direitos como a mãe que me criou e gastou uma fortuna na minha educação. Se a excluíssemos, ela garantiria que todos em nosso círculo social soubessem o quão ingrata e desrespeitosa eu estava sendo. Ela contaria a todos a verdade sobre meu passado e os problemas da minha família biológica. A mandíbula de Blake se apertou enquanto a mensagem continuava. Ela terminou dizendo que esperava uma ligação de volta em 24 horas para discutir seu papel no casamento. Blake olhou para mim esperando que eu ficasse chateada,
mas me senti estranhamente calma. Louise tinha acabado de mostrar exatamente quem ela era, e removeu qualquer dúvida sobre se ela merecia um convite. Salvamos o correio de voz, e Blake fez uma cópia de segurança para o computador dele. Eu disse a ele que precisávamos tomar uma decisão clara sobre limites em vez de esperar que Louise se acalmasse com o tempo. As palavras da minha terapeuta ecoaram na minha cabeça sobre como narcisistas aumentam a agressão quando perdem o controle. Louise estava apenas começando com sua campanha para me punir por escolher a família de Blake em vez da dela. Na minha próxima sessão de terapia, mencionei o correio de voz, e minha terapeuta sugeriu que trabalhássemos na elaboração de uma carta de limites para Louise. Passamos a hora delineando declarações claras sobre o comportamento dela na festa de noivado ser abusivo e inaceitável. Minha terapeuta me ajudou a escrever minha necessidade de espaço para planejar meu casamento sem a interferência de Louise. Incluímos consequências específicas se ela continuasse a me assediar ou a Blake, ou tentasse sabotar o casamento. Minha terapeuta continuou removendo a linguagem emocional do meu rascunho e tornando-o mais factual e firme. Ela explicou que narcisistas distorcem apelos emocionais e os usam como munição, mas lutam mais com limites claros declarados como fatos simples. Pratiquei ler a carta em voz alta até conseguir passar por ela sem que minha voz tremesse ou as lágrimas começassem. Minha terapeuta me lembrou que a reação de Louise seria explosiva e feia, mas isso não significava que eu estava errada em estabelecer esses limites. Blake se ofereceu para estar lá quando eu entregasse a carta, mas minha terapeuta sugeriu que eu precisava fazer isso sozinha. Ela disse que isso provaria para mim que eu poderia enfrentar Louise sem alguém me protegendo. Dobrei a carta e coloquei na bolsa, sabendo que precisaria entregá-la logo antes que perdesse a coragem. 2 dias depois, Frederick me ligou pela primeira vez desde a festa de noivado. Sua voz parecia cansada quando ele perguntou se poderíamos nos encontrar, em particular para conversar. Concordei e nos encontramos em um parque perto da minha antiga escola em uma tarde de quinta-feira. Ele já estava sentado em um banco quando cheguei, parecendo mais velho e mais triste do que eu me lembrava. Ele se levantou e me abraçou cuidadosamente, como se não tivesse certeza se eu aceitaria. Sentamos e ele começou a pedir desculpas por não parar Louise na festa. Ele disse que estava repassando aquela noite repetidamente, e se sentindo envergonhado de seu silêncio. Admitiu que sempre soube que Louise era mais dura comigo do que com Kimberly, mas disse a si mesmo que não era tão ruim assim. Ele se convenceu de que eu era sensível, ou estava interpretando demais as coisas. Ver a crueldade dela tão publicamente e tão deliberadamente o fez perceber que ele estava permitindo o abuso há décadas. Ele disse que queria um relacionamento comigo e com quaisquer futuros netos, mas não sabia como enfrentar Louise depois de 40 anos evitando conflitos. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele falava, e senti pena dele, mas também clareza sobre o que eu precisava. Eu disse a ele que precisava que ele realmente me defendesse, não apenas se sentisse mal em particular depois que o dano fosse feito. Eu precisava que ele estabelecesse limites com Louise e os cumprisse, que me escolhesse em vez de manter a paz com sua esposa. Frederick assentiu lentamente e disse que tentaria, mas ambos sabíamos que ele provavelmente não mudaria. Nos abraçamos na despedida e caminhei de volta para o meu carro, sentindo tristeza por ele, mas também certeza de que seu arrependimento sem ação não era mais suficiente. Na manhã de sábado, acordei cedo e dirigi até a casa dos meus pais antes que pudesse mudar de ideia. A carta de limites estava na minha bolsa e minhas mãos suavam no volante. Eu sabia que ambos estariam em casa em uma manhã de fim de semana. Estacionei na entrada e caminhei até a porta da frente com meu coração batendo forte. Louise atendeu após o segundo toque, e seu rosto se iluminou com uma felicidade falsa. Ela imediatamente começou a falar sobre os planos do casamento, como se nada tivesse acontecido, perguntando sobre a compra do vestido e a escolha do local. Eu a interrompi e disse que precisava ler algo para ela. O sorriso dela vacilou, e ela pareceu confusa. Puxei a carta e comecei a lê-la em voz alta enquanto ela estava na porta. Descrevi seu comportamento abusivo na festa de noivado, listei exemplos específicos de como ela me humilhou publicamente e declarei meus limites daqui para frente. O rosto dela passou de confuso para irritado, e depois cheio de raiva enquanto eu continuava lendo. Quando terminei de explicar as consequências, se ela continuasse me assediando, ou a Blake, ela gritou que eu era uma ingrata. Ela disse que eu deveria estar de joelhos agradecendo a ela por me resgatar de um orfanato e me dar uma vida. Ela disse que eu estava cometendo um erro enorme, cortando a única família que eu tinha. Frederick apareceu atrás dela no corredor, parecendo desconfortável, mas permanecendo em silêncio como sempre. Eu disse a ambos que cansei de ser o saco de pancadas emocional e o bode expiatório deles. Louise começou a gritar sobre o casamento e ameaçar aparecer de qualquer maneira. Virei-me e caminhei de volta para o meu carro enquanto ela estava na porta gritando. Minhas mãos tremiam quando liguei o motor, mas também me senti poderosa pela primeira vez na minha vida. Em 2 horas, meu telefone começou a vibrar com notificações. Louise havia postado um longo desabafo no Facebook sobre filhos adotivos ingratos, que se voltam contra as famílias que os salvaram. Ela não me nomeou diretamente, mas era óbvio para quem nos conhecia. Ela compartilhou a foto da agência de adoção de mim como recém-nascida e escreveu parágrafos sobre o sacrifício e a despesa de criar o filho de outra pessoa. Ela se pintou como uma santa mártir que deu tudo a uma filha ingrata. Kimberly compartilhou a postagem imediatamente com comentários sobre como algumas pessoas esquecem de onde vieram. Vários membros da família curtiram e comentaram, concordando que os jovens de hoje não respeitam seus pais ou apreciam o que recebem. Observei a postagem explodir na tela do meu telefone me sentindo enjoada. Então, Helen comentou, denunciando a manipulação de Louise, diretamente, e vários amigos da família de Blake entraram apoiando a mim. A sessão de comentários tornou-se um campo de batalha com pessoas tomando lados. Kendall me mandou capturas de tela de tudo antes que Louise pudesse deletar qualquer coisa. Ela disse que isso era evidência clara de assédio se precisássemos, para proteção legal mais tarde. Blake chegou da academia e me encontrou olhando para o meu telefone. Ele o tirou de mim e me fez chá enquanto eu contava a ele sobre a postagem no Facebook. Ele não ficou surpreso e disse que Louise estava mostrando a todos exatamente quem ela era, o que nos ajudaria a longo prazo. Durante a semana seguinte, meu telefone continuou acendendo com mensagens de pessoas inesperadas. 2 mulheres
mulheres do clube do livro. De Louise enviaram mensagens privadas dizendo que sempre acharam que Louise era muito dura comigo. Elas estavam felizes por eu estar me defendendo. E queriam que eu soubesse que me apoiavam, mesmo que não pudessem dizer isso publicamente. Uma prima que eu mal conhecia, ligou e deixou uma mensagem, de voz sobre sua própria mãe ser o bode expiatório da família. Ela reconheceu os padrões no que Louise estava fazendo e se ofereceu para testemunhar. Sobre o comportamento de Louise se eu precisasse de testemunhas. A irmã de Blake enviou um longo texto dizendo que estava honrada em ser minha madrinha. E que tinha visto o quão cruel Louise era em reuniões familiares ao longo dos anos. Até o gerente do restaurante da festa de noivado enviou um bilhete, escrito à mão para o apartamento de Blake. Ele disse que nunca tinha visto um comportamento tão inapropriado de um pai em uma celebração e esperava que eu estivesse bem. Cada mensagem parecia uma validação de que eu não era louca ou excessivamente dramática. O apoio não apagou a dor da rejeição de Louise, mas me ajudou a perceber que a versão dela dos eventos não era a verdade em que todos acreditavam. Algumas pessoas podiam ver através de sua performance o abuso por baixo. Na semana seguinte ao envio da carta de limites, Blake e eu nos sentamos à mesa da cozinha dele com revistas de casamento, espalhadas por toda parte, e Kendall em videochamada de seu escritório em casa durante o intervalo de almoço. Ela estava me enviando ideias de locais por mensagem de texto há 3 dias seguidos, claramente mais animada com o planejamento do casamento do que com seu trabalho real como banqueira de investimentos. Decidimos por um jardim botânico a cerca de 40 minutos da cidade, que tinha um conservatório de vidro para cerimônias e jardins ao ar livre para fotos. Da recepção. O espaço comportava apenas 50 pessoas no máximo, o que parecia perfeito porque significava que poderíamos ser seletivos sobre quem testemunharia nosso casamento. Kendall abriu o site do local em sua tela e começou a chorar lágrimas de felicidade quando viu as exibições de flores da primavera, dizendo que parecia algo de um conto de fadas. Passamos 2 horas fazendo uma lista de convidados que incluía Helen, Frederick, a família estendida de Blake, nossos amigos próximos e alguns colegas de trabalho que se tornaram amigos genuínos ao longo dos anos. Os nomes de Louise e Kimberly nunca chegaram ao papel, e cada vez que pulamos sobre elas, me senti mais leve em vez de culpada. No sábado seguinte, Kendall dirigiu até a cidade e me levou a 4 lojas de noivas diferentes. E na terceira, encontrei um vestido de seda simples com mangas de renda que me fez sentir bonita, sem tentar muito. Kendall ficou atrás de mim no espelho, enxugando os olhos com um lenço, e disse à consultora que sua futura nora parecia perfeita. E percebi que este era o momento de compras de mãe e filha que eu imaginava quando criança, mas nunca experimentei com Louise. Escolhemos um formato de cerimônia que nos permitisse escrever votos pessoais sobre escolher um ao outro e construir família através da intenção, em vez de obrigação. E quando contamos a Robert nossos planos durante o jantar, ele se ofereceu para me levar ao altar se eu quisesse essa tradição, ou poderíamos caminhar juntos como um casal se eu preferisse. Cada escolha parecia retomar a alegria que Louise tentou envenenar com sua crueldade, e continuei esperando. A ansiedade bater, mas em vez disso, apenas me senti animada em me casar com Blake, cercada por pessoas que realmente se importavam conosco. 2 meses depois de entregar a carta de limites, meu telefone tocou com o número de Frederick, e quase não atendi. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar no mesmo parque onde conversamos antes, e algo em sua voz parecia diferente, então concordei. Quando cheguei, ele parecia cansado, mas também determinado de uma maneira que eu nunca tinha visto nele. Ele explicou que viver com Louise tinha se tornado insuportável desde que eu cortei o contato, porque ela passava todos os dias, obcecada com minha rejeição e planejando maneiras de invadir o casamento ou virar nosso círculo social contra mim. Frederick disse que finalmente disse a ela que o comportamento dela em relação a mim estava errado há anos, e que ele planejava comparecer ao meu casamento mesmo que ela proibisse, o que foi a primeira vez na minha memória que ele a enfrentou abertamente. Ele admitiu que essa decisão provavelmente tornaria seu casamento miserável, mas ele estava cansado de fazer parte do abuso contra mim através de seu silêncio, e queria conhecer seus futuros netos sem o veneno que Louise traria para esses relacionamentos. Ouvi com atenção porque Frederick tinha me decepcionado tantas vezes escolhendo Louise em vez da decência básica, mas seus olhos pareciam genuínos quando ele disse que entendia se eu não confiasse nele ainda. Eu disse a ele que estava cautelosamente esperançosa, mas ele precisava manter esses limites a longo prazo e não apenas atuar para o casamento. Depois voltar a permitir a crueldade de Louise. Ele assentiu e disse que sabia que tinha décadas de danos para compensar, mas queria tentar. Fizemos planos para ele comparecer à cerimônia, e então ele perguntou se poderia me levar ao altar. E comecei a chorar no meio do parque porque não tinha me permitido querer isso até que ele oferecesse. Na manhã do nosso casamento, acordei no quarto de hóspedes de Ken e Robert, porque Kendall insistiu em me ter lá na noite anterior para nos arrumarmos. O jardim botânico parecia perfeito com flores do final da primavera desabrochando em todos os lugares e cadeiras brancas montadas no conservatório de vidro, onde a luz do sol filtrava e fazia tudo brilhar. Kendall me ajudou com meu vestido e continuou chorando enquanto dizia que não estava chorando. E Robert bateu na porta para nos dizer que os convidados estavam chegando e tudo parecia lindo. Eu podia ver Frederick pela janela parado perto da entrada em seu melhor terno, parecendo nervoso. E a irmã de Blake entrou para me dizer que Blake estava andando de um lado para o outro perto do altar como se pudesse desmaiar de antecipação. Quando a música começou e Frederick ofereceu o braço, pude ver lágrimas em seus olhos. E enquanto caminhávamos pelo corredor entre 50 pessoas que genuinamente nos amavam, ele sussurrou que estava orgulhoso de mim. O rosto de Blake quando me viu fez cada momento difícil valer a pena sobreviver. E Kendall enxugou os olhos durante toda a cerimônia enquanto Robert sorria como se estivesse ganhando a filha que sempre quis em vez de perder o filho. Trocamos votos sobre escolher um ao outro e construir família através do amor em vez da obrigação, prometendo quebrar os ciclos que herdamos e criar algo mais saudável para quaisquer futuros filhos. Quando nos beijamos, todos aplaudiram e olhei ao redor vendo Helen sorrindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e a irmã de Blake sorrindo, e Frederick parecendo genuinamente feliz talvez pela primeira vez em anos. Cia e Kimberly estavam notavelmente ausentes, mas a ausência delas parecia liberdade em vez de perda, como se finalmente tivéssemos cortado uma infecção que estava envenenando tudo por muito tempo. Na recepção, Helen fez um brinde sobre família escolhida e quebra de ciclos que fez metade da sala chorar. E a irmã de Blake falou sobre como eu tinha feito o irmão dela mais feliz do que ela jamais o tinha visto. Dancei com meu novo marido, cercada por pessoas que viam e valorizavam a verdadeira eu, não o projeto de caridade grato que Louise tentou me forçar a ser.
Em nossa lua de mel na Itália, passamos as manhãs bebendo café na varanda do nosso hotel e conversando sobre como seria a família para nós daqui para frente. Blake disse que queria filhos algum dia, mas apenas se ambos nos sentíssemos prontos para quebrar os ciclos que herdamos. Ele do privilégio que o deixou ignorar a dor de outras pessoas, e eu do amor condicional e abuso emocional. Conversamos sobre como criaríamos filhos para se sentirem seguros e valorizados por quem eram, em vez do que conquistavam ou como nos faziam parecer. Contei a ele sobre minhas sessões de terapia e como eu estava trabalhando o trauma da adoção e aprendendo a aceitar o amor genuíno sem esperar condições. Frederick começou a me ligar semanalmente desde o casamento, e estávamos construindo lentamente um relacionamento real separado de Louise. Embora eu soubesse que era difícil para ele manter limites quando ainda vivia com ela. Kendall e Robert me abraçaram totalmente como filha, e começamos jantares de domingo onde eu estava aprendendo como a dinâmica familiar saudável realmente parecia, sem pisar em ovos ou realizar gratidão. Alguns parentes ainda ficavam do lado de Louise e postavam coisas passivo-agressivas nas redes sociais sobre filhos ingratos. Mas eu estava em paz sabendo que escolhi meu próprio bem-estar em vez de realizar uma gratidão que nunca devia. O trabalho de cura não estava terminado, e provavelmente nunca estaria completamente feito. Mas eu estava construindo uma vida onde era valorizada por quem eu realmente sou, em vez de tolerada como um projeto de caridade. E isso parecia o final feliz que eu nunca soube que era possível.